Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos paroquianos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, e Jesus continua hoje o seu discurso para se defender das sérias acusações dos judeus. E a discussão vai se tornando mais áspera, conforme vai passando o tempo. Nesse discurso de Jesus, nós vemos como o eu de Jesus vai se separando do vós dos ouvintes, que são hostis e perseguidores de Jesus. E para se defender, Jesus traz à tona 4 testemunhas. O testemunho de João Batista, homem enviado por Deus, as obras de vida que o próprio Senhor realizou por ordem divina, a voz do Pai e, enfim, as Escrituras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 ao 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com a sua chama ardente, e vós gostastes, por um tempo, de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois
foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes, para que de verdade nós conduzamos uma vida autenticamente religiosa, é necessário, antes de mais nada, que nós aprendamos a nos sentir totalmente dependentes de Deus. Isto é necessário nos sentirmos tão ligados a Deus ao ponto de não fazermos nada em nossa vida sem essa consciente dependência. E dessa consciência, dessa dependência de Deus, nascerão comportamentos espirituais, comportamentos práticos, que vão dar uma característica bem específica a cada um de nós que acreditamos, a nós fiéis. E essas características nos tornarão diferentes daqueles que não têm fé. De fato, o fiel é aquele que, encontrando-se numa situação de provação, não abandona Deus como se fosse Deus a causa do seu mal, mas se dirige a Deus ainda com mais insistência e com mais confiança, como fez Moisés. Nós somos chamados a ter uma fé adulta, e nós somos fiéis adultos na fé. Além disso, quando sentimos provação, como provação pessoal, também as provações pelas quais passam os nossos irmãos e irmãs, de perto ou de longe. Em cada um dessas pessoas que sofrem, nós devemos ver o nosso próximo. E então, para todos, nós devemos orar. Não só para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para o meu avô. Nós devemos alargar o nosso coração. Rezar por todos, sem precisar ficar aí passando essas correntes de orações, que circulam aí nas redes sociais. Então, nós devemos ser intercessores uns dos outros. Devemos estar dispostos a tomar sobre nós mesmos as fragilidades dos outros, não se alegrar com a fraqueza alheia. Devemos sofrer para que outros possam ser aliviados das dores deles, ainda como fez Moisés e, sobretudo, Jesus, o inocente que morreu como pecador por nós, injustos. Então, nessa humilde, nessa fiel e nessa contínua doação de si mesmo pelos outros, aí está o verdadeiro testemunho de uma fé adulta. E diante de uma vida concretamente entregue para o serviço dos mais frágeis, diante de pessoas que não acusam, mas que suplicam, que perdoam, diante de tudo isso surge uma pergunta: por que age assim? Me lembro quando eu estava no Bangladesh, mesmo sabendo que os muçulmanos não gostam ou não têm simpatia pelos cristãos, ou consideram os cristãos gente de segunda categoria, nós continuávamos a nossa missão de fazer o bem para eles. Uma vez no hospital, um muçulmano perguntou para mim: por que é que nós fazíamos aquele serviço para eles,
mesmo sabendo que eles não eram nossos amigos. Então, por que agir assim? A existência de um Deus que é amor não se demonstra, mas se mostra. Se mostra deixando transparecer que ele habita nos corações que o acolhem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quando nós recusamos as exigências da sua palavra e que nós saibamos sempre mais e mais escutar a voz da verdade de Deus. Que assim seja. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira a todos.